Vamos então continuar aqui nosso estudo. Nós paramos quando Barnabé e Saulo estão atendendo Sérgio Paulo, que é o procônsul, no palácio dele, nos aposentos dele. Estão nos aposentos Barnabé, Saulo, o procônsul, né, Sérgio Paulo, e Bar-Jesus, que é um israelita ali, que é contratado para curar, para ajudar o Sérgio Paulo. E nós vemos que ele está olhando, ele olha com um olhar malicioso para o Saulo, para ver quanto que o Saulo vai querer ganhar, saber quanto que o Saulo vai cobrar. E a hora que o Saulo começa a falar de Jesus, ele fica indignado que ele não podia falar ali de um carpinteiro que tinha morrido de uma forma vergonhosa na cruz. E aí nós paramos aqui quando o Saulo coloca para o Bar-Jesus: amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava, mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo, ou seja, colocando que o Mestre é o Messias. Essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita se fizera lívido, pálido. Barnabé também palideceu. Enquanto o nobre patrício observava, o Sérgio Paulo, observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer: não tenho o direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes não me levarem a fazer. E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que lhe enfrentava o olhar perquiridor, investigador, serenamente continuou: falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se sua assistência me influenciou algum dia? Saulo lembrou repentinamente as palestras de Simão Pedro, ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo, que é Estevão, que na realidade se chamava Gesiel. Em um instante, alinhou os mínimos episódios e, valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos da sua carreira apostólica, sentenciou com singular entono. Palavras de Saulo: procônsul, ouvi-me, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, nosso Salvador. Chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa em face da desassombrada, daquela colocação ali sem medo, atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade. Não é a primeira vez que experimentais uma grande enfermidade. Há quase 10 anos, há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na vida pública, embarcastes no porto de Cefalônia, em demanda desta ilha, indo ali para Neapafos, Viajáveis para Citium. Mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Brancura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neapafos, ali o procônsul, o Sérgio Paulo. Colocando a mão no peito, como a conter as pulsações aceleradas do coração, ergueu-se extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Murmurou aterrado. Não é só, disse o missionário sereno.
Esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Em vão, os médicos de bordo cuidaram ali vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno, Mestre Jesus, vos mandou alguém no silêncio de sua misericórdia divina. O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, das velhas lembranças, sentia-se profundamente comovido. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prosseguiu Saulo, enquanto Barnabé o contemplava com inaudito assombro. Imagina o assombro do Barnabé, ouvindo Saulo ali como um profeta, falando do passado do procônsul. Um de vossos íntimos? Um amigo eminente? Um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não. Apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas, porque quem ia para os remos morria rápido. Gesiel velou por vós dia e noite. Como Saulo não contou para ninguém sobre Gesiel, que Gesiel era Estevão, Abigail também não contou para ninguém. Isso é uma história que ficou só entre os dois e nós, agora leitores, da história de Saulo, depois Paulo Emmanuel contando. Ninguém sabia disso. O Barnabé estava assombrado, A gente fica imaginando o Barnabé de boca aberta ali. Gesiel velou por vós dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo Bar-Jesus fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, Ele, com E maiúsculo, o Mestre Jesus, está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências desta vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. É preciso crer no Mestre, seguir o Mestre Jesus sem descanso. Colocação linda que Saulo faz. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé aturdido considerava: onde fora o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Senhores, tudo isso é verdade pura. Trouxestes-me a santa notícia de um Salvador, exclamou Sérgio Paulo. Reconhecendo a capitulação do generoso patrício, que lhe recheava a bolsa de fartos recursos, o mago israelita, Bar-Jesus, apesar de muito surpreso, exclamou com energia: mentira, são mentirosos, tudo é obra de Satanás. Vamos lembrar que a palavra Satanás, naquele contexto, naquela época, é o adversário, é aquele que aparta, é aquele que separa. Não é uma entidade como a partir dos anos 300, acho que foi 322, se eu não me engano, Constantino torna Roma cristã e obriga todo mundo a ser cristão. 340, por aí, se não me falha a memória, o Concílio de Nicéia, que aí quem não fosse cristão passa a ser perseguido, e aí
acontece uma série de mudanças e termos que são tirados e que são colocados, né, nessa colocação, nessa nova religião, né, que acontece, que infelizmente já começa longe do cristianismo verdadeiro. Tudo é obra daquele que separa, né, daquele que é o adversário. Estes homens são portadores de sortilégios infames do caminho, né, bruxarias do caminho. Abaixo a exploração vil. Cada um olha para o outro sobre a sua lente, sobre o seu olhar. E sempre que João fala de Pedro, está falando mais de João do que de Pedro. Então aqui nós estamos vendo Bar-Jesus acusando Saulo de charlatão e de interesseiro, falando muito mais dele do que de Saulo. Mas vamos continuar. A boca lhe espumava, os olhos rebrilhavam de cólera. Saulo mantinha-se calmo, impassível, quase sorridente. Depois, timbrando forte, acalmai-vos, amigo. Olha a colocação de Saulo. Acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Outra colocação fantástica de Saulo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Acusai-nos mentirosos, mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás, né? Do que divide, do que separa. No entanto, onde já se viu maior incoerência? Onde encontraríamos um adversário, porque é isso que a palavra quer dizer, trabalhando contra si mesmo? Afirmais que somos portadores de sortilégios, né? De bruxarias, feitiços. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência. Finalmente, lançais a nós outros a pecha, né, o defeito de exploradores salazes, né, de exploradores libertinos. Quando aqui viemos, chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança, e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Ou seja, nós jamais cobraríamos absolutamente nada para trabalhar para Jesus e para ajudar ali quem quer que seja. E não buscaríamos, né, nenhum privilégio, porque às vezes a pessoa não cobra, mas recebe, hoje em dia, 10 minutos de fama, recebe prestígio, recebe ajudas, outras, favores, interesses. Não é dinheiro em espécie, mas é atendimento de interesses pessoais. Seguiu-se a colorada discussão. Bar-Jesus fazia empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo, enquanto este, né, se esforçava em timbrar, caprichar, nobreza e cordialidade, né, com força, com timbre ali, né, com confiança na sua colocação, com nobreza e cordialidade, chamando de amigo. Em vão, o procônsul tentava dissuadir o judeu de continuar na requesta, né, na briga, né, naquela bate-boca e naquele diapasão, né, naquele tom que ele estava contra Saulo. Barnabé, por sua vez, confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo, né, de Saulo, acompanhava o descrime, quer dizer, o lance, aquela situação, sem ocultar admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarsense estava revelando. A polêmica já durava mais de hora, quando o mago fez uma alusão mais ferina
a personalidade e feitos de Jesus Cristo. Em atitude mais enérgica, o apóstolo sentenciou. Enquanto ele estava ali xingando e falando de Saulo, Saulo não estava se incomodando, mas a hora que Bar-Jesus fez uma acusação ferina contra Jesus, aí, como a gente fala aqui, Saulo subiu nas tamancas, né? Rodou a baiana. Em atitude mais enérgica, o apóstolo sentenciou. Palavras de Saulo. Tudo fiz por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia, estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz, ou seja, como cego. Estáis cego, né? Não consegue ver o que ele está sendo colocado, então é nessa condição, ou seja, ficarás cego. Como vós também já vivi em trevas, e no instante do meu encontro pessoal com o Messias, porque ele teve esse encontro pessoal com Jesus, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Então, que as trevas se pronunciassem, porque ele era completamente cego, aí ele ficou literalmente cego, para que a luz se tornasse mais brilhante, né? Para que o fato de enxergar as coisas como elas são, fosse como foi uma dádiva divina, e é sim uma metáfora. Tereis igualmente esse benefício, ou seja, ficará cego, mas tereis o benefício de que a luz, quando ela voltar, ela seja mais brilhante. A visão do corpo fechar-se-vos-á, para que possais divisar a verdade em espírito. Nesse momento, Bar-Jesus deu um grito. Estou cego. Então, naquele momento, ele começou a gritar. Estou cego. Estabeleceu-se alguma confusão no recinto. Barnabé adiantou-se amparando o israelita que tateava aflito. Aí imagina também o espanto, né? O assombro de Barnabé. O tecelão, que é Saulo, e o governador, que é Sérgio Paulo, aproximaram-se surpreendidos. Até Saulo se surpreendeu. Foram chamados alguns servos que atenderam às necessidades do momento, carinhosos e solícitos, por 4 longas horas. 4 longas horas. Bar-Jesus chorou, mergulhado na sombra espessa que lhe invadira os olhos cansados. Ao fim desse tempo, os missionários oraram de joelhos. Barnabé e Saulo se puseram de joelhos, orando, para que Bar-Jesus voltasse a enxergar. Branda serenidade estabeleceu-se no vasto aposento. Em seguida, Saulo impôs-lhe as mãos na fronte e, com um suspiro de alívio, o velho israelita recobrou a vista, retirando-se confuso e sucumbido. Ali ele se retirou e não tinha mais argumentos. O procônsul, porém, vivamente interessado nos fatos intensos daquele dia, chamou os missionários em particular e falou sensibilizado: amigos, creio nas verdades divinas que anunciais e desejo sinceramente compartilhar o reino esperado. Nada obstante, conviria inteirar-me dos vossos objetivos de trabalho, dos vossos planos, enfim. Estou ciente de que não mercadejais, ou seja, não cobrais, não fazem dos ensinamentos, dos dons que vocês têm mercadoria, né? Estou ciente de que não mercadejais os dons espirituais de que sois portadores, e propondo-me auxiliar-vos com os meus préstimos em tudo que me for possível.
Poderia saber os projetos que vos animam? Os dois missionários entreolharam-se surpresos. Barnabé ainda não havia saído do espanto que o companheiro lhe causara. Saulo, por sua vez, mal dissimulava o próprio assombro pelo auxílio espiritual que obtivera no afã de confundir os maliciosos intuitos de Bargesso. Barnabé estava surpreso, mas Saulo também estava surpreso ali pela presença. Ele sabe, né, pela energia, pela presença dos trabalhadores do mestre. E nós sabemos que quem estava ali, nós sabemos que o apoio e quem acompanha Saulo é, né, Gesiel, né, Estevão. Reconhecendo, contudo, o elevado e sincero interesse do chefe político da província, esclareceu com jubilosos conceitos. O Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal. Então, fundou a religião do amor. Os ensinamentos do Cristo são de amor e de verdade, da verdade. Né? Por isso que Kardec vai chamar os ensinamentos do Mestre Jesus, o apoio do Mestre Jesus através dos seus prepósitos, como colocações do Espírito da verdade. Né? A gente vai ver isso no livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9, lá nas notas do item 9, Kardec colocando que tudo aquilo que vier de Jesus vai ser colocado como do Espírito da verdade. Então, o Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal, para todos, para o mundo, na qual se acolham todos os homens de boa vontade. Nosso fim é dar feição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Né? Templos, lugares para oração, lugares para estudo e lugares para atendimento dos mais necessitados. Né? Porque a intenção de Saulo e Barnabé, levando os ensinamentos do Deus único, porque eles tinham que primeiro levar o Deus único e depois colocar Jesus, era poder fundar assembleias, né? Que a palavra assembleia que é igreja. Igreja quer dizer assembleia. Para terem casas do caminho, como é a casa do caminho de Jerusalém, e depois a casa do caminho em Antioquia, em outros lugares, para ajudar as pessoas e levar a palavra de Jesus. Avaliamos a delicadeza de semelhante tentame e estamos crentes de que as maiores dificuldades vão surgir em nosso caminho. É quase impossível encontrar o cabedal humano indispensável ao cometimento, né? Quase impossível encontrar as pessoas capazes para realizar essa obra. Mas é forçoso movimentar o plano. Mas é imprescindível que se comece a trabalhar, que se comece a preparar essas pessoas, que se comece a ter essas assembleias, né, essas igrejas para ajuda ao próximo e a palavra, a implementação do Evangelho, né, da Boa Nova de Jesus. Quando falem os elementos da instituição visível, esperaremos na igreja infinita, né, na Assembleia infinita, onde nas luzes da universalidade, Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagrem ao bem. Então ele já está colocando aqui, né, e a proposta da saída dele de Barnabé lá de Antioquia para procurar os gentios, né, os não-judeus, foi essa: a universalidade, levar para todos os ensinamentos do Cristo. Trata-se de sublime iniciativa, aparteou o procônsul, né, comentou o procônsul, evidenciando nobre interesse. Onde encetastes, né, onde iniciastes a construção dos santuários? Nossa missão está começando precisamente agora. Eles tinham chegado ali, né? E Neapafos fazia
alguns dias ou algumas semanas, ou uma semana. Então, nossa missão está começando precisamente agora. Os discípulos do Messias fundaram, as assembleias, igrejas de Jerusalém e Antioquia. Por enquanto, não temos outros núcleos educativos além desses. São as duas únicas que existiam naquela época. Há muitos cristãos em toda parte, mas suas reuniões se fazem em domicílios particulares. Não possuem templos propriamente que os habilitem a mais eficiente esforço de assistência e propaganda. Neapafos terá então a primeira igreja, ou seja, Neapafos, que é ali a ilha, ele é o governador, então terá a primeira assembleia, primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. Então, ele vai propiciar ali, ele vai colocar os recursos, ele vai ajudar, que a primeira assembleia ali de Neapafos vai ser com a ajuda, com a colocação dele, Sérgio Paulo. Saulo não sabia como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adiantou-se então e com o cidadão Cíprio, quem que é o cidadão Cíprio? Barnabé. Agradeceu a dádiva que vinha prestigiar e facilitar a obra apostolada. O apostolado ali, eles como apóstolos, eles como pregadores, começando a pregação já com um procônsul convertido e trabalhando ali junto com eles. Os três falaram ainda a largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pedia-lhes indicassem as pessoas capazes de construir um novo templo, enquanto Barnabé e o companheiro expunham suas esperanças. Somente à noite, os missionários puderam voltar à tenda humilde das pregações. Estou impressionado, dizia Barnabé, recordando o ocorrido. Que fizestes? Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora o dom das profecias. Além disso, o mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Por quê? Porque ele está colocando, o mestre Jesus colocou em você o poder, de lutar contra o mal, de dominar aqueles que estão com o mal, porque ele colocou que Bar-Jesus ficaria sem enxergar, ele ficou sem enxergar na hora. Viste como charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando fizestes o teu apelo? Saulo, ouvindo atento e com a maior simplicidade, acentuou. Também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Ele também está ali colocando que ele ficou espantado com tudo o que aconteceu. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do procônsul, pois a verdade é que nós mesmo nada valemos. A humildade dele aqui. É como a gente lembra aqui do Chico que colocava que ele era só um cisco. Nunca esquecerei os acontecimentos de hoje, tornou o ex-levita admirado, Saulo ali admirado. Eu nunca esquecerei os acontecimentos de hoje. Ele também estava ali, espantado. E depois de uma pausa. Saulo, quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir a mudança de teu nome? E, aqui é o Barnabé perguntando. Quando Ananias te batizou, aqui no sentido, não é o batismo que como depois foi colocado, porque essa colocação do batismo para o judeu é a colocação do nome, Quando a criança aos 8 dias, o menino aos 8 dias é levado para fazer a sua circuncisão, junto com os fariseus, os doutores da lei, se escolhe o nome da criança diante daquilo que se espera ou que se acredita que ela vai fazer.
Quando as pessoas mudam as suas vidas, elas mudam o nome também. Por isso que Simão recebeu o nome de Pedro, Levi recebeu o nome de Mateus. Existe, né, uma colocação, a gente não sabe se é verdade, que Matias, que é aquele que foi escolhido para substituir Judas, é Zaqueu, que recebeu o nome de Matias. Existe um estudo, existem algumas colocações em relação a isso, mas fica, né, na fofoca do além, a gente não sabe se é verdade ou não. Por aí vai. Mas o judeu, quando muda a sua perspectiva, a gente vai ver no Velho Testamento quando Jacó, né, luta com o anjo, que é uma metáfora da luta interior para dominar o mal que existe dentro, né, para se melhorar. Ele tem o nome trocado de Jacó para Israel. Então essa colocação do nome é isto que é o batismo no teor judaico. É o nome que vai simbolizar a nova pessoa que aquela pessoa se transformou. Então por isso que ele pergunta aqui: quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir a mudança do teu nome? E Ananias sugeriu. E aí o Saulo coloca: não me lembrei disso. Pois suponho, Barnabé continua, pois suponho que doravante deves considerar tua vida como nova. Foste iluminado pela graça do Mestre. Tivestes o teu Pentecostes. Vamos lembrar que o Pentecostes são os 50 dias, né, depois da Páscoa. A Páscoa, ela é a comemoração da saída do Egito. Ela foi feita assim que eles atravessaram o mar, né? A colocação, a fuga ali do Egito, eles celebram com pão sem fermento, porque eles não tiveram tempo de trazer, nem de fazer o pão com fermento, foi um negócio mais rápido, né, que é o pão ázimo, e é a Páscoa judaica. 50 dias após da Páscoa, eles comemoram Pentecostes, né, porque é a fuga, eles poderem estar ali caminhando, não terem mais nenhuma perseguição, é o Pentecostes judaico. E aí, nesta comemoração, os discípulos que ali passaram a ser apóstolos receberam, né, o chamado Espírito Santo, santo no sentido de diferente, de apartado, ou seja, eles receberam ali, né, uma energização e uma, digamos assim, uma colocação das mediunidades que eles tinham. Então eles passaram a falar línguas que eles não conheciam, passaram a profetizar, passaram, inclusive a partir dali, Pedro cura o aleijado que está na escadaria ali de Jerusalém. Então o Barnabé está dizendo: este dia foi o teu Pentecostes, foi a tua virada de chave para passar a ser um apóstolo. Então ele coloca aqui: foste iluminado pela graça do Mestre, tivestes o teu Pentecostes, fostes sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. Então, a partir deste dia, que foi aquele encontro ali com Sérgio Paulo, tu passaste a ser apóstolo. É o que o Barnabé está colocando. O ex-doutor da lei não dissimulou a própria admiração e concluiu: é muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus, por nosso intermédio, mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do Evangelho da Salvação. Então, a nossa tarefa é exatamente essa: chamar os gentios, aqueles que não são judeus, ao sol com S maiúsculo, a luz maior, né? A luz maior do Evangelho com E maiúsculo, a boa nova do Mestre Jesus, de salvação. Intimamente recordou os laços sublimes que o ligavam à memória de Estevão, a generosa influência do patrício romano que o libertara dos trabalhos duros da escravidão, e invocando a memória do Mártir em um apelo silencioso, falou como ouvido. Ele lembrou de Gesiel, né, da história do Gesiel, do Estevão, e ali fazendo um apelo, né, chamando Estevão, e Estevão está o tempo todo ali com ele, a gente sabe disso através de Emmanuel. Ele falou comovido para o Barnabé: sei, Barnabé,
que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Né? Porque Pedro é que dá o nome de Estevão. Na verdade, ele dá um nome romano para Gesiel, que é, aliás, o nome grego para Gesiel, que é Estéfano. Né? Na tradução a gente usa Estevão, mas na realidade o que Pedro dá para Gesiel é Estéfano. Né? Então ele coloca: sei, Barnabé, que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso, de qualquer modo, né, de qualquer jeito, de qualquer modo, mas a transformação do governador, à luz da graça que nos acompanhou no concurso dos acontecimentos de hoje, levando-me igualmente a procurar um motivo de perenes lembranças. Quer dizer, ele também tendo para ele eternas lembranças. Ele jamais iria esquecer aquele dia. Depois de longa pausa, dando a entender quanto refletira para tomar aquela resolução, falou: razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer, doravante, um benfeitor no chefe político desta ilha. Por que razões íntimas? Porque ele sabia que aquele Sérgio Paulo havia salvado Gesiel. Então, ele ali convertendo aquele romano procônsul ali, ele sabia, né, da importância daquilo. Então, razões íntimas absolutamente respeitáveis, porque Sérgio Paulo salvou, né, Gesiel, que é o Estevão. Obrigam-me a reconhecer daqui para frente um benfeitor no chefe político desta ilha. Sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me a romana. Então aqui ele vai deixar, porque na realidade, né, o nome dele é Saul, porque não existe Saulo em hebraico. Né? O nome dele foi romanizado para Saulo, mas ele vai sim romanizar o nome quando ele vai trocar as letras. Então ele vai colocar o P ali no lugar do S, que é o nome de Sérgio Paulo. Em homenagem a Sérgio Paulo, ele vai colocar aqui: passarei a assinar-me a romana, né? Passarei a ter um nome latino, um nome em latim. Muito bem, respondeu o companheiro. Entre Saulo e Paulo, nenhuma diferença existe, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios, ao mesmo tempo em que constituirá agradável lembrança de um espírito tão generoso. Então ele troca a pronúncia e a grafia ali para Paulo, e uma forma de gravar, homenagear, né, aquele primeiro convertido, e gravar aquela situação ali de terem recebido a ajuda que receberam. Nesse fato, baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, né? Agora Paulo, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar, portas adentro do cristianismo, a sua fidelidade inata. A fidelidade, a disciplinas eram inata, vieram com ele, eram da personalidade dele. Essa força, essa fidelidade, a lei mosaica, a Torá, faz parte da personalidade dele. Se servir a Moisés como Saulo, com o mesmo nome, haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errara e fora perverso na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda, né, na segunda oportunidade. Nesse particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. For o primeiro perseguidor da instituição cristã,
verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, ou seja, dos primeiros adeptos, dos primeiros discípulos, né, que estavam começando, mas fazia questão de continuar como Saulo para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Até porque se ele mudasse de nome antes, talvez, né, fosse para que ninguém soubesse que ele era aquele Paulo de Tarso, e ele não escondia de ninguém quem ele era, o que ele tinha feito, né, o quanto ele se arrependia do que ele tinha feito. Naquele instante, porém, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem-amado de Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir sem vacilações, fosse aonde fosse. Os dois irmãos de Corinto, né, Gesiel e Abigail, estavam vivos de tal modo em sua alma sensível que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida. A mão de Jesus o encaminhara ao procônsul, o libertador de Gesiel dos grilhões do cativeiro. O ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se o discípulo do Cristo. O ex-rabino sentia-se ditoso, né? Sentia-se feliz por ter sido auxiliado pelas forças divinas, tornando-se, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo, porque ele curou, né, Sérgio Paulo ali naquela noite. Escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo. Era justo gravar na memória uma lembrança indelével, né, inesquecível daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério, né, do seu trabalho ali como pregador. Ele não tinha como esquecer Estevão, né, Gesiel. Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inovidável pregador do evangelho, né, memória de Estevão, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo até os fins dos seus dias. Então, nós estamos vendo aqui que em 44, porque ele está falando aqui 10 anos após, né, o Gesiel ter socorrido Sérgio Paulo, que isso aconteceu em 34, 35, então nós estamos aqui em 44, 45, ele está passando a assinar Paulo. A notícia da cura e da conversão do procônsul encheu Neapafos de grande assombro, imagina. Os missionários não mais tiveram descanso. Embora o protesto quase apagado dos israelitas, a comunidade cresceu extraordinariamente. Comunidade de quem? Dos cristãos. Integrado nos bens da saúde, o chefe provincial, né, Sérgio Paulo, forneceu o necessário à construção da igreja, né, da assembleia ali de Neapafos. O movimento era extraordinário e os dois mensageiros do evangelho não cessavam de render graças a Deus. O triunfo cercava-os de profunda consideração quando Paulo foi procurado por Barjesos, que lhe solicitava uma palavra confidencial. O ex-rabino não hesitou. Era uma boa ocasião para provar ao velho israelita os seus propósitos generosos e sinceros. Recebeu-o, pois, com toda a afabilidade. Barjesos parecia tomado de grande acanhamento. Após cumprimentar o missionário atencioso, exprimiu-se com certo embaraço. Palavras de Barjesos. Afinal, precisava desfazer o mal-entendido no caso do procônsul. Ninguém mais do que eu desejava tanto a saúde do enfermo e, por conseguinte, ninguém mais agradecido à vossa intervenção, libertando-o de enfermidade tão dolorosa.
Palavras do Bar Jesus para Saulo. Perdão. Sou muito grato ao vosso parecer e regozijo-me com a vossa compreensão, disse Paulo com gentileza. Entretanto, o visitante, aqui é o Bar Jesus, né? O visitante vacilava se devia ou não expor seus objetivos mais íntimos. Atento às reticências, sem presumir-lhes a causa, o ex-rabino adiantou-se benévolo. Que desejais dizer? Com franqueza, nada de cerimônia, né? O Saulo coloca para ele, falar com franqueza, não tem a cerimônia. Acontece, retrucou mais animado, né? Palavras do Bar Jesus, que venho afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria a conversação. E Paulo ficou ali, mas que rumo que está indo essa conversa? Todavia, focando o ponto mais delicado da pretensão, Bar Jesus continuou. Palavras de Bar Jesus. Quanto ganhais no vosso ministério? Paulo responde. Ganho a misericórdia de Deus, disse o missionário, compreendendo então todo o alcance daquela visita inesperada. Vivo do meu trabalho de tecelagem e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai, com letra P maiúsculo, que está no céu. Então, usar como o conhecimento e a sabedoria e os ensinamentos do Pai como mercadoria. Isso não seria lícito, é isso que o Paulo está colocando. É quase incrível, murmurou o mago, arregalando os olhos. Eu estava convicto de que trazieis convosco certos talismãs, que me dispunha a comprar por qualquer preço. E enquanto o ex-rabino contemplava, cheio de comiseração pela sua ignorância, o visitante prosseguia. Ali ele olhando, né, percebendo a ignorância de Bar Jesus, e ali ele com pena, né, de Bar Jesus. O Bar Jesus continua. Será crível que façais semelhante obras sem contribuição de sortilégios, né, de feitiçarias? O missionário fixou o mais atento e murmurou. Só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interrogou o mago de olhar faiscante e cobiçoso. Paulo responde. É o da fé em Deus com o sacrifício de nós mesmos. O Paulo não está colocando a fé em Deus, é a crença de Deus. Não. Ele está colocando é o da fé em Deus com sacrifício de nós mesmos. É a fé em Deus com o trabalho, com a renúncia, com a transformação, que isto é o sacrifício para se mostrar a verdadeira fé. E nós vamos ver lá na epístola de Tiago, quando ele coloca que a fé sem obras é nula. O velho israelita demonstrou não entender toda a significação daquelas palavras, objetando. Bar Jesus continua. Sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes. É indispensável prever e amealhar recursos. Paulo pensou um minuto e disse: de mim mesmo, nada tenho com que vos esclarecer. Mas Deus tem sempre uma resposta para nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. E abrir o evangelho conforme seu costume. O que é isso? É
né, o judeu tem o costume de abrir aleatoriamente a Torá para ler, para ver a mensagem que cai. Então, Paulo abria ali os seus pergaminhos, né, o evangelho que ele tinha copiado, né, que é ali as colocações de Levi, Mateus, para ver no que caía, que é uma forma, né, de se pegar uma mensagem para a hora e para a situação. E aí, por isso que ele coloca aqui, ia abrir o evangelho conforme seu costume, quando o visitante observou. Bar Jesus coloca, nada conheço desse livro, né, desses teus pergaminhos, desse livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. O missionário compreendeu a relutância e acentuou, que conheceis então? Moisés e as profecias, responde Bar Jesus, né? Moisés e as profecias, a Torá. Tomou o rolo, aí não seja por isso, Paulo pegou o rolo, né, a Torá, tomou o rolo de pergaminhos no qual se podia ler a lei antiga, a lei de Moisés, né, a lei de Moisés, e o deu ao velho malicioso, para que o abrisse em alguma sentença, ao acaso, para que abrisse em alguma sentença, ao acaso. Os hábitos, segundo os hábitos da época, né, que é um hábito judaico. No entanto, Bar Jesus, com evidente má vontade, acrescentou, só leio os profetas de joelho. Podeis ler como quiserdes, porque o ato de compreender é o que nos interessa antes de tudo. Pode ler como você quiser, o importante é compreender a mensagem. É isso que Paulo coloca para ele. Assinalando suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelhou-se e abriu solenemente o texto, com o olhar sereno e perquiridor, né, inquisitor do ex-rabino. Olhar inquisitor ali do Paulo. O velho israelita fez-se pálido. Bar Jesus ficou pálido na hora que ele viu que caiu. Esboçou um gesto para se abstrair da leitura, para não ter que ler. Mas Paulo percebeu o movimento sutil e, aproximando-se, falou com alguma veemência. Leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos Provérbios, e aqui nós vamos ver que vai ter uma nota do Emmanuel, que é Provérbios, capítulo 30, versículo de 7 a 9. Então, tratava-se de um fragmento dos Provérbios que Bar Jesus pronunciou em voz alta com um enorme desapontamento. E aqui vem, né, a palavra Provérbios 30, versículo de 7 a 9. Duas coisas te pedi. Não mas negue, né? Não me negues. Antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negues e pergunte: quem é Jeová? Quem é Deus, né? O judeu não pronuncia o nome Deus, ele fala Jeová, ele fala Adonai, ele fala o Eterno, ele coloca uma série de coisas, mas ele não usa a palavra Deus. Quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me põe a furtar e profane o nome de Deus. Então, ali era uma bofetada, né, em Bar Jesus. O mago levantou-se atarantado. O próprio missionário estava surpreso, né? O próprio Saulo estava surpreso com a mensagem que veio ali para Bar Jesus. Vistes, amigo? Interrogou Paulo. A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência o sabermos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Efetivamente, respondeu o charlatão, este processo de consultas é muito interessante. Então, efetivamente, né, colocou ali o Bar Jesus. Este processo de consultas é muito interessante. E a gente usa esse processo de consultas na casa espírita, no nosso dia a dia, de abrir aleatoriamente um livro ou um livro que nós temos
né, e ver a mensagem que cai. Vou meditar seriamente na experiência de hoje. Palavras de Bagés. Logo em seguida se despedia, depois de mastigar alguns monossílabos que mal disfarçavam a perturbação que todo o empolgara. Impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anotou as profundas exortações para consolidar seu programa de atividades espirituais isento de interesses inferiores. A missão permaneceu em Neapafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. Imagina, né? A cidade inteira estava ali pedindo coisa e atrás deles. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance, né? Ele tinha ali, parece que 13, 14 anos, era um menino. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia-o entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultuosa cota de trabalho. Mas aí nós vamos ver palavras de Paulo aqui. Mas assim é melhor, acentuava Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. Então ele estava queixoso porque era muito trabalho, ele estava muito triste porque era muito trabalho, e Paulo coloca, é melhor assim, é melhor ele ter muito trabalho do que ficar pensando, né, do que ficar maquinando em toda aquela situação. Por ser um menino, João Marcos não imaginava, né, ele está ali acostumado com a mãe, está acostumado com a vida que tinha, não imaginava o que aconteceria, como seria como seria a sua vida. E nós vamos parar por aqui. No nosso próximo estudo, a gente continua aqui e a gente vai vendo essa sequência desses queixumes, né? Dessa, digamos assim, dessa falta de habilidade pela infantilidade, pela inocência, por ser o João Marcos ser uma criança ainda. Até lá!